As prostitutas, elas são remuneradas com os salários dos homens. Então, cada homem com... O cafetão não assina carteira mais, né? Agora é e-mail. Ou seja, ela mesma paga os custos todos, como sempre foi. Ele sempre assinou a carteira das prostitutas, mas quem pagava os encargos tributários era ela própria. Certo? Eu fui a única que trabalhei em empresa dele que ele teve que me pagar o salário certinho. Que ele não está acostumado a agir certo com ninguém. Ele não paga salário a funcionário. Por isso que ele se desenvolve como empresário. Ele não paga salário para ninguém. E aí, o que acontece? Muito poucos. Só se ele contratar alguém da família tradicional, como ele fez comigo, aí ele é obrigado a pagar. De outra forma, as prostitutas pagam os encargos. E ganha, com aquela estrutura que ele monta, ela consegue os clientes. Zona Sul, Copacabana, esses lugares. Ela consegue os clientes e tá pago o salário dela. Os cargos empregatícios de homem, principalmente de policiais, é para deixar a prostituta com uma remuneração mensal fixa. 5, 6 mil, piloto de helicóptero, piloto de avião, policial, delegado. Elas se casam em 20 anos, elas têm um salário. 10, 15 anos de casada, a média. Que ele cobra, mas vai desfrutar esses 15 anos numa condição muito acima da média. Casa própria, carro na garagem, alimentação saudável, viagem, o marido limpo, né, higiênico. Um homem da família tradicional é limpo. É considerado um homem que elas chamam de limpos. Eles não são da prostituição. Aí fica casada com ele. 10, 15 anos é a média para se matar policiais e delegados. 10, 15 anos. Juízes levam um pouco mais de tempo. Muito mais tempo. Porque juízes normalmente se casam, elas para vigiar ele no trabalho dele. Aí precisa de monitorar ele 24 horas. Mas a média de casamento para passar o salário fixo, porque todos os serviços criminosos das prostitutas é uma mentira que Minhodes, isso diz que você é amiga de Ana, que você conhece ela, que ela fazia isso e isso. Aí ela vai lá no delegado e fala. Num somatório, o cafetão fica devendo muito favor a elas. E aí escolhe dentre os homens um que esteja empregado, que ganha mais de 5, 10, 6 mil reais, com casa própria, carro. Aí ele põe casado com a prostituta, tá pago os trabalhinhos que ela fez. Aí 15, 10, 5, 10, 15 anos eles matam, ela fica com a pensão. Aí ele faz delas todas pensionistas. Às vezes ele pega 20, depende da pensão, 20, 30, 50, até 70%. Se a pensão for muito alta, 70% é do cafetão. A casa fica para ela normalmente, mas se tiver mais de uma casa, tem que passar para ele. É assim que funciona. É uma paga. São anos de trabalho para ele, aí ele encaixa ela com um homem para ela ficar estabilizada, mais segura na vida. Entende? Ele dá uma segurança a ela, casando ela com um homem tradicional. Por isso que é difícil pra gente casar. Porque todos os homens são possibilidade de pensões brasileiros. Principalmente polícia e delegado, que no mínimo ela vai ficar com 5, 6 mil. Os filhos dele vai botar para prostituição. Se algum se rebelar, ela põe como deficiente mental, autista, né? Aí ela prolonga a pensão para a vida toda. Porque se colocar um filho de policial como autista, delegado, juízes, aí a pensão fica para sempre, né? Fica até a morte. Então, muito triste. Um policial, ele se casou com uma prostituta, né? Como é comum, a maioria dos policiais só se casam com prostitutas. E aí ele se casou com uma prostituta, uma moreninha de cabelo liso branca morenada. Essa prostituta, o que ela fez? Ela ia com sósia, ela dava sonífero para o marido ficava deitado em casa, a mãe conivente, a mãe ia para casa deles para ajudar.
Aí tinha um garotinho pequeno. Aí dava sonífera e dormia. Aí no dia da folga dele, ele dormia e ela ia com o sósia e com a mãe numa clínica psiquiátrica. Isso durante vários anos fez tratamento nessa clínica psiquiátrica com sósia. Com sósia. Aí teve um dia que ele, junto com a psicóloga do batalhão, né? E tudo mais, ele disse que não estava bem, o sósia. E pediu para sair da polícia. Ele está desaparecido até hoje. Está desaparecido até hoje. Foi a esposa e a sogra que armou para ele. É muito comum um policial casado com prostituta, a prostituta frequentar clínicas psiquiátricas com sósia. Porque a maioria vão morrer por suicídio, né? E aí esse histórico vai vir, ela vai dizer, não, ele tinha vergonha, não queria que os amigos soubessem, mas ele fazia tratamento psiquiátrico, tomava essas medicações. Aí tá justificado qualquer situação pro policial. Isso é a coisa mais comum que existe. Com esposas de policiais. Olha, eu digo o seguinte, você é policial, eu não digo para você abdicar da sua carreira, mas casou com prostituta, ela vai te colocar em situação. O cafetão dela vai te colocar em situação. Primeiro que ela já casou para te vigiar, te monitorar, para garantir a impunidade dele. Quem é que denuncia um cafetão abertamente até hoje? Você já viu? Quando se denuncia eles, como eu fiz com Juarez e outros tantos, a gente não sabe que eles são cafetões. Ninguém na delegacia informa a gente de que ele é um explorador sexual. Nenhum deles. E às vezes quer tratar a gente até mal, com desconfiança a nossa pessoa. Eu estava num tribunal ali na Largo da Batalha, né? Um prédio, que tem até o nome de um desembargador, sei lá. Entrada ali para Piratininga. Aí eu tô sentada na área externa, aguardando saber sobre a audiência da pensão do Lucas, do Alex. Aí uma senhora chegou e falou assim, olha, você tem direito a todo o retroativo. Porque eu estava decidindo a pensão, ele nunca tinha dado nada, o Lucas já estava com 14, 15 anos, 16, sei lá, quando eu pedi a pensão. Aí ela falou, você tem direito a todo o retroativo, que ele nunca deu nada. Aí eu falei, é verdade? Aí cheguei, achei estranho, falei, retroativo? Nunca tinha escutado isso. Mas cheguei lá na hora da audiência, acho que era até uma parente dessas Araújo, que essas desgraçadas filhas de Satanás está em todo lugar, né? Essas Araújo. Acho que era parente até dessas Araújo. Aí eu perguntei a ela, assim, falei assim, vem cá, tem direito ao retroativo? Que retroativo? Dando a entender que eu era uma pessoa interesseira, do pobre coitado do Alex, que só me deu R$150 por mês. Eu passei por isso. Eu perguntei uma pergunta sem nenhum problema, né? Eu tenho direito ao retroativo desses anos todos? Aí ela me olhou com uma cara dando a entender que eu era uma pessoa interesseira, defendendo o Alex. Por quê? Porque é um corporativismo. Você mexeu com um deles, você mexeu com todos. Você brigou com uma piranha, você brigou com todas. Você denunciou um cafetão, você denunciou todos. E todos são escriturário, escrevente, juiz, promotor, desembargador. Olha o problema que você arruma. É um inferno todo pra cima de você, um inferno. Eu vi de perto, eu não estou exagerando. Você denuncia um deles, todos se sentem condoídos com aquilo ali. É um só. É uma atividade de duas pessoas só. Não importa com quem você brigue. Eles podem simular uma isenção, que não tá nem aí, que é problema de quem errou, tem esse tipo de fala, porque eles são cênicos, né? Mas não é não, gente. Em todo lugar você vai encontrar alguém para defender o cafetão.
É a pessoa do cafetão que está em jogo. É a pessoa da prostituta. Você nem sabe que ele é cafetão. Você teve uma discussão com ele, uma briga, um término de relacionamento e foi pegar a pensão. Uma coisa comum a qualquer pessoa no mundo inteiro. Mas não é uma pessoa comum. Ele é cafetão. Aonde você entrar, eles vão arrumar um jeito de te prejudicar, de te sabotar em todos os lugares. Estão lidando com as nossas documentações civis. Prostituta e cafetão. Pode trocar seus documentos, tomar seus bens todos, tirar a tutela dos teus filhos, dar seus filhos para adoção sem você saber, criar histórico de dependência química, de vício, de problemas de brigas, fazer sua família ser reconhecida em documentação como uma família arbitrária, como uma família de briga, de drogas, de vício, e você levando uma vida ética por 5 gerações. Eles podem trocar seu documento e fazer você desaparecer do mapa. Eles podem impor com a sua documentação famílias inteiras parecidas com vocês, com o mesmo perfil fisionômico e étnico. E você sumir, desaparecer, sua família inteira. Todos da família. Ele vai matar um por um. E vai botar um grupo familiar assumindo as histórias, as fotos e os jazidos e os bens e as contas bancárias. E aí eles estão donos de fazendas, de jazidas de ouro, eles estão donos de um monte de comércio. Assim, grupos familiares. Essa Elô Pinheiro, eu tenho certeza que ela existiu para isso. Mas aí a coisa ganhou proporção, Vinícius fez a música, atribuíram a ela e ela ganhou de outra forma. Tudo que ela esperava ganhar em cima da minha mãe, eles começaram a trilhar outras formas de ganho. E deixou a mamãe de lado. Mas a princípio era para tomar aquelas terras todas de 3 Rios. Para tomar tudo da minha mãe. Nome, história, que eles estavam querendo fazer filme do meu avô. Meu avô era bonito. Ele parecia o John Lennes. E tinha olhos azuis iguais a ele. Corpo, altura, tudo igual. Cadê as fotos? Que não tem mais. Botou uma foto de um neguinho qualquer. Sem nenhum... Ele era bonito e charmoso. Usava as mesmas roupas de John Lennes. Quando a minha mãe chegou no Rio de Janeiro, que viu os filmes, se assustou. Então vocês estão entendendo por que tantos filmes, né, de cowboy. Porque minha mãe era apaixonada por John Lennes. Minha mãe assiste filme de John Lennes no cinema desde os 17 anos de idade. Aí eu conto essa história e já associo a outra mentira de cafetão. Entendeu como é que eles trabalham?